Cariane Costa. Futura FM. Um bom dia para você, sintonizado em 106,9. Esta é a Futura FM, transmitindo de Itajubá, sul de Minas. E já está em nossos estúdios para os bastidores da política de hoje, o vereador Tenente Melo. Bom dia. Estamos começando um pouquinho atrasado hoje, né? Um bate-papo gostoso lá fora. Bom dia, Duarte. Bom dia a todos os ouvintes da Futura. Mais uma sexta-feira fria, estamos juntos aqui. Realmente, Duarte, estava ali conversando com o seu Sebastião Rieira. Vou dar aqui um abraço e o nosso agradecimento sempre pelo espaço que nos é cedido aqui na rádio. A gente estava conversando, aí você vê, né? Vai conversando sobre política, sobre Itajubá, sobre as histórias que o seu Sebastião tem. Nós, né, de uma outra geração, se a gente não souber ouvir aqueles mais experientes, a gente perde muita oportunidade de aprendizado, de exemplos que a gente ouve e pode dali tirar sempre uma lição, sempre uma nova informação que pode nos ser útil. Eu sempre aprendi muito isso com minhas avós, com os meus pais, com as minhas tia-avós e com grandes mestres, grandes professores que eu tive ao longo da minha vida. Se você não ouve os mais experientes, você está perdendo aí um dos grandes tesouros que a vida pode te oferecer. Então a gente sempre se deixa levar pela boa conversa, né? Aprendi isso aqui em Minas também, como um bom mineiro que aprendi a ser. Uma boa prosa é ser bem-vindo. E aí com um cafezinho do lado, né? A gente chega aqui no frio, pega um cafezinho para esquentar e a conversa aí vai deixando levar. Mas estamos juntos aqui, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rádio Futura, para você que nos acompanha. Também estamos com a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, com a câmera que está hoje funcionando, Duarte. Hoje a gente está mais aqui na câmera 1, também a gente vai alternar entre a 1 e a 3. Perfeito, então. Então, você pode nos acompanhar pelo Facebook, transmissão ao vivo. Pode deixar o Facebook da Rádio Futura, que é Rádio Futura FM, ou também pelo Facebook do Tenente Melo. A gente está acabando agora mesmo, nesse momento, de compartilhar a publicação ao vivo, o vídeo ao vivo, a transmissão ao vivo, na nossa página. E fica disponível depois também no YouTube. Assim que a gente termina, a gente faz a gravação no disco, né? A gente faz a gravação no disco, depois faz o upload para o YouTube logo após o programa. Então você vai ter disponível em várias plataformas, e na plataforma de áudio. Na plataforma de áudio e nas duas plataformas de vídeo, Facebook e YouTube. Então você que não conseguiu acompanhar o programa desde o início, pode depois pegar e assisti-lo pelas plataformas digitais. É isso mesmo, Duarte? Isso mesmo. Hoje vamos falar então um pouquinho aí da geração de empregos. Eu lembro que na semana passada, no nosso programa, a gente conversou sobre isso. Hoje eu trouxe os números, eu assumi esse compromisso de trazer os números da geração de emprego de Itajubá dos últimos anos, e eu estou com os dados oficiais aqui, para a gente poder fazer uma análise junto. Queria fazer essa análise junto com você, ouvinte, com você que acompanha o nosso trabalho. Também vamos falar aí da semana de trabalho na Câmara. Nós tivemos algumas reuniões de comissão, alguns projetos muito importantes passando pela Câmara, tanto falando de orçamento público, como também de plano diretor. Nós tivemos uma reunião ontem muito produtiva, eu gostaria de compartilhar isso com você. Vamos falar também do contrato da Valônia, que foi renovado pela Prefeitura, alguns dados sobre o contrato da Valônia. Vou até aqui abrir o arquivo já para a gente ler, daqui a pouquinho juntos. E então é bastante assunto. Essa é a última semana, praticamente, de trabalho da Câmara. Semana que vem nós temos dois dias de reunião. Nós temos a reunião da segunda-feira à noite. Você é sempre convidado a nos assistir, a acompanhar a sessão ordinária toda segunda-feira às 19 horas na Câmara. E teremos na terça-feira à noite as extraordinárias. As reuniões extraordinárias, elas são necessárias para que você não deixe nenhum projeto que precisa ser votado antes do recesso com pendências. Então você vota aquilo que ficou faltando para poder encerrar o período e iniciar o recesso. São 2 semanas de recesso da Câmara. Aí retorna na última semana de julho, primeira semana de agosto é a primeira reunião ordinária. Beleza? Então, foi uma semana bastante produtiva lá. Vamos falar de Valônia, geração de empregos e também sobre plano diretor e orçamento público que foram discutidos ao longo da semana lá na Câmara. Mas eu queria começar falando, primeiro, mandando um abraço para o pessoal lá da Paróquia Nossa Senhora das Graças, do bairro do Cruzeiro, o pessoal da Pastoral da Criança, que está organizando aí uma feijoada nesse domingo.
através da pessoa do Padre Jesus, do João Paulo, que acabou de mandar mensagem para mim aqui, está acompanhando o programa. Nós estivemos lá essa semana, acompanhando o trabalho deles. Então, domingo tem uma feijoada, a partir das 11 da manhã, lá na Paróquia Nossa Senhora das Graças. A equipe da Pastoral da Criança, que está organizando um trabalho para arrecadar fundos através dessa feijoada. Então, uma boa pedida nesse final de semana frio que nós vamos ter, a feijoada da Pastoral da Criança, lá no bairro do Cruzeiro, na Igreja Nossa Senhora das Graças. Falar também de ontem, antes de ontem aí, quem não viu a votação da reforma da Previdência lá no Congresso Nacional, né? O que fica aí de lição para nós, o que a gente pode observar de diferente nessa votação que aconteceu. Primeira observação que eu faço aqui com você, ouvinte, é o seguinte: dos 513 deputados federais que nós temos, 510 estavam presentes, e um deles com licença médica. Um dos faltosos estava com licença médica, então foi uma falta justificada. Esse número, em 40 anos de Congresso Nacional, nunca foi visto numa votação de um projeto importante, relevante, polêmico, uma quantidade tão grande de deputados presentes na sessão. Isso aí já mostra uma mudança de hábito, né? Parte do nosso Congresso são novos deputados, são novos congressistas que estão lá em primeiro mandato. Uma outra postura, a postura do governo de simplesmente deixar a cargo do parlamento que ele decida o que for melhor. O Congresso, o Executivo fez sua parte, apresentou a proposta da reforma e aí falou, né? Agora é com vocês aí, o parlamento. Vocês têm que decidir o que é melhor para o país em razão daquilo que os seus representados exigem de vocês. E aí os deputados, cada um à sua maneira, sentiram a necessidade de dar uma resposta para o seu eleitorado, para o povo que representam. E tivemos uma votação aí com um número de votos acima do necessário, acima do mínimo necessário para aprovação. 379 a favor, Isso. Passou 70? 78 Isso, passou votos? 78, né? 78. Ou 71, acho que foi 71. Precisava de 308, é isso mesmo, precisava de 308 e teve 379, não é isso? 379. Então passaram 71 votos, né, 71 votos a mais do que precisava para aprovação em primeiro turno. E é uma proposta de emenda que muda a Constituição, então ela precisa ser aprovada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. É exatamente isso que eu falo. Por que a gente fala foi aprovado em primeiro turno? Esse é um tipo de projeto que passa 2 vezes pela Câmara, ou seja, deve ser votado no segundo turno. Eles ainda estão lá discutindo se vota agora ou se vota em agosto. Depois vai para o Senado, de novo, mesmo processo, passa por 2 turnos de votação. Se houver alguma emenda, retorna para a Câmara. Então, assim, é um processo bem complicado, bem burocrático, mas se faz necessário exatamente para que se permita as discussões de todos os lados, todas as opiniões sejam ouvidas e aquelas que a maioria for favorável possa ser incluída no projeto de lei. Então, a reforma da Previdência é uma grande vitória, a aprovação em primeiro turno. Isso mostra já a tendência da casa. Na noite de ontem para hoje, na madrugada, inclusive, né, a reunião passou das 2 da manhã, foram incluídas aí algumas emendas já, algumas alterações no texto básico, que vieram em razão de solicitações, de sugestões e de emendas apresentadas por deputados, por bancadas, por grupos de deputados que tinham aí interesses em colocar em destaque, é o termo que eles usam, algumas categorias, policiais, professores, mulheres, enfim. E aí, assim, a reforma da Previdência vai caminhando, guardando as devidas proporções, e é assim que funciona em qualquer casa legislativa, seja em nível federal lá em Brasília, seja em nível estadual em Belo Horizonte, no nosso caso, seja em nível municipal, aqui na Câmara de Vereadores. Então, para o ouvinte, para o cidadão comum que não está acostumado com essa rotina de votação, acompanhar aí a votação da Previdência é um exercício, é uma tarefa que nos faz aprender um pouquinho sobre a rotina das casas legislativas. Não é simples, não é fácil, às vezes cansativo para quem está assistindo, porque não está no meio da discussão, no meio do debate, fica até um pouco enfadonho às vezes, mas é assim que se faz a discussão de um projeto de lei quando ele chega num plenário para votar. Mas as redes sociais ajudam bastante nesse ponto, que eu vi como a audiência nos canais
da Rádio Senado, YouTube, relativo a essa votação, porque o interesse é muito grande. Sim. E antes a gente não tinha muito isso. Hoje o pessoal vai atrás, vai ver o que está acontecendo. Ô Duarte, acompanha. isso está muito claro, né? É cada vez mais claro e cada vez mais presente na postura da população, do cidadão comum. Quando eu falo cidadão comum, é aquele que não está ligado diretamente. Ele tem seu dia a dia, ele tem sua rotina, ele tem seu trabalho, mas ele está se exigindo participar do processo político de maneira mais ativa. Desde as eleições de 2018, isso tem ficado muito claro. Isso é muito positivo, isso não, em momento algum, é uma queixa. Pelo contrário, é bom quando a população está acompanhando e atenta às decisões que estão sendo tomadas. Afinal, nós vivemos num modelo de democracia representativa, onde a cada 2 anos nós vamos até as urnas e escolhemos aqueles que nos representam. Mas não basta só escolher, nós temos que monitorar, acompanhar, inclusive auxiliar. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma entrevista aqui para um portal local, o pessoal da equipe do portal Itajubá, eles foram ao meu gabinete, nós gravamos uma entrevista, e eu até comentei sobre isso. Eu falei, o político, ele não tem o direito de ser em cima do muro. O político ele tem a obrigação de deixar clara a sua posição. Não é nem para exigir que ninguém concorde com ele, não. Mas deixar claro qual é a sua posição. Por quê? Quando você ocupa um cargo político, Duarte, seja um vereador, seja um deputado, seja um senador, você está ali representando um grupo. É importante que esse grupo saiba se você realmente está o representando bem. O eleitor, ele tem que saber, ó, aquele cara que eu coloquei ali, ele está honrando o voto que eu coloquei nele, ou seja, ele está defendendo ideias que eu quero que ele defenda. Então a gente tem uma obrigação funcional de deixar claro o nosso ponto de vista, deixar claro a nossa posição em relação a qualquer tema que seja. Nós não temos o direito de nos esquivar, nos abster ou fazer de conta que estamos em cima do muro para esperar ver para que lado a onda vai e depois surfar. Acho isso aí uma tremenda covardia e uma traição com aquele que confiou em você. Então, como nós trabalhamos aí, vivemos numa democracia representativa, nada mais justo que o representante ele seja claro, seja transparente com aquele que o escolheu. E aí, por isso que a presença cada vez mais ativa, cada vez mais constante do cidadão comum na vida política partidária, na vida de um congresso, de um parlamento, isso é muito saudável para todos nós. Todos ganhamos com isso. Então foi aí o assunto que dominou aí os últimos dias, né? A quarta e a quinta-feira na nossa semana, não poderia ser diferente. E vamos aí acompanhar e aguardar as cenas dos próximos capítulos, que serão longos. Haverá ainda outros e serão longos e bastante movimentados. Agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade local, como é que foi a nossa semana de trabalho lá na Câmara Municipal. Eu queria aqui cumprimentar os taxistas, que no último programa nós falamos bastante sobre alguns projetos de lei relacionados a essa classe. Alguns me abordaram na rua, outros via rede social, através do WhatsApp. Eu estava no supermercado fazendo compras, fui abordado também por um grupo de taxistas que tinha um ponto ali na frente, para conversar comigo sobre isso. Falaram, ouvi o programa, ouvi sobre o projeto que você comentou e tal. Bacana a gente ter esse feedback, né, nas ruas, isso é muito positivo para nós, muito bom. Então, eu queria aqui dar um abraço para todos os nossos amigos taxistas e deixar claro, e eu acho que eles já perceberam isso, o nosso compromisso em garantir que esta categoria tenha opção de trabalhar com segurança, com tranquilidade e de maneira viável, que seja uma atividade econômica que é viável para esses profissionais aí. A grande maioria deles trabalha há tantos anos, né, como taxista, tem os seus clientes, tem a sua clientela já fiel, e precisamos garantir que eles possam realizar o seu trabalho com uma concorrência, mas com uma concorrência saudável, justa e que ande dentro da lei e pagando os impostos que eles pagam, pagando as taxas e cumprindo as regras que são mínimas exigidas para uma prestação de serviço público de qualidade. Então, o nosso abraço aos taxistas de Itajubá. Então, vamos lá. A semana na Câmara de Itajubá começou, evidentemente, como sempre começa segunda-feira, a sessão ordinária. Toda noite de segunda-feira nós temos. Nós tivemos nessa última semana a visita de um grupo de alunos
né, na Câmara, durante a sessão, alunos da Escola Estadual Coronel Carneiro Júnior. E aqui eu quero mandar um abraço à professora Gabriela Gontijo, que levou os alunos para participar da sessão. Ela fez uso da Tribuna Popular. Tribuna Popular, caro ouvinte, é um espaço que você, qualquer cidadão, tem disponível para usar. Você faz a inscrição, você quer levar algum tema, algum assunto que você julga relevante para a sua comunidade, você pode levar até a tribuna da Câmara. Você tem um tempo determinado para expor, apresentar aquele assunto. Na última segunda-feira, a professora Gabriela, a professora de Química, assim como eu, do Colégio do Carneiro Júnior, na escola estadual, foi até a Câmara, fez uso da tribuna, tinha um grupo de alunos com ela, tinha os pais, os alunos estavam juntos, o vice-diretor também estava junto, o vice-diretor da escola, e ficamos muito felizes. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles antes, mas lá na Câmara, quando a professora Gabriela foi lá fazer uso da tribuna, os demais vereadores tiveram aí a oportunidade de conhecer o trabalho que alguns alunos da Escola Coronel Carneiro Júnior faz na área de ciências, na área de iniciação científica, a ponto de sermos a única cidade do sul de Minas que vai participar da Feira Mineira de Iniciação Científica. Então fica aqui o nosso cumprimento, nosso parabéns à equipe Inovação, lá do Carneiro Júnior, que vai representar Itajubá e o sul de Minas, que é a única equipe, né, são os únicos projetos que foram aprovados, foi esse da nossa escola aqui do Carneiro Júnior, para participar da FEMIC, Feira Mineira de Iniciação Científica, em Belo Horizonte, no mês que vem, início de agosto. Então, parabéns para os alunos, parabéns para a professora Gabriela, e foi muito bom ver a tribuna popular, o espaço da Câmara ser usado por pessoas, por alunos, por professores, falando de um tema tão interessante para nós, que é a educação e o ensino de ciências nas escolas públicas. Ver uma ação desse tipo vir de uma escola estadual de Itajubá, né, é muito bom para nós, é muito gratificante. Então, a semana começou com a sessão ordinária. Na terça-feira, na segunda e na terça-feira, à tarde, nós tivemos reuniões de comissão que trataram sobre orçamento público. O que é orçamento público, meus amigos? O que é orçamento público, caro ouvinte? O que é orçamento público, Luciano? Luciano acabou de ocupar aqui a cadeira no lugar do Duarte. Para a gente ter um pouquinho de noção de como funciona a gestão pública, tudo que é gasto, tudo que é definido como prioridade para um gestor público, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente da República, em qualquer dos níveis, isso é definido por lei. Isso é estabelecido por lei, e a lei a gente chama de maneira simplificada de orçamento público. Então, todo ano, a Câmara, seja de vereadores, seja de deputados estaduais ou federal, ela tem que aprovar o orçamento público do ano seguinte, e dos anos seguintes. Então, aí tem o PPA, que é o Plano Plurianual, que é o que estabelece as prioridades, as linhas de ação do Executivo ao longo dos próximos 4 anos. Tem a LOA e tem a LDO, 2 siglas que representam leis que falam de orçamento. É o que define quanto vai ser destinado para cada pasta, para cada ação. Na saúde, quanto vai ser gasto na saúde? Dentro da saúde, quanto vai ser gasto com compra de remédio? Quanto vai ser gasto com campanha contra epidemias como dengue? Quanto vai ser gasto com pagamento de médicos? Quanto vai ser gasto com a manutenção do postinho de saúde? Quanto vai ser gasto em campanhas? Quanto vai ser gasto em transportes de pacientes que precisam fazer tratamento? Enfim, na educação, mesma coisa. Quanto vai ser gasto com cursos de professores, capacitação de professores? Quanto vai ser gasto com merenda? Tudo isso é definido por lei. A lei ela é montada e proposta pelo Poder Executivo, no nosso âmbito municipal aqui, pela Prefeitura. A Prefeitura encaminha essa lei para a Câmara e os vereadores votam a lei. Todo ano isso acontece. Tem um prazo limite para acontecer. A Câmara tem que votar aquilo até uma determinada data. Se não votar, trava tudo. A Câmara não consegue trabalhar enquanto não votar. Então, essa semana está dentro do prazo, né? Foi o projeto, a PPA, a LOA, a LDO, passaram pelas comissões, né? Nós nos reunimos na segunda-feira, na terça-feira foi uma comissão da qual eu faço parte, a Comissão de Finanças. Nós aprovamos o parecer jurídico sobre essas leis. Ela entra, então, em votação, ela entra em discussão já na próxima semana. Então, o orçamento público de Itajubá já está sendo analisado,
definido e votado pelos vereadores na próxima semana, antes do recesso da Câmara. Nós vamos ter 2 semanas de recesso, como eu falei no início, e aí nós teremos, então, a votação do orçamento público municipal antes do recesso. Aí você vê, né? Essa semana a gente ouviu muitas notícias nas redes sociais sobre isso. O governo federal liberou emendas parlamentares na véspera da votação da Previdência. É compra de voto, é troca, toma lá da cá. Não, as pessoas que não conhecem o orçamento público falam essas coisas e acabam compartilhando essas notícias como se fossem verdade. Não, o presidente não define quanto ele manda para os deputados. Isso mudou em 2017. Isso está previsto no orçamento e o presidente ele é obrigado a cumprir aquele orçamento de emendas parlamentares dentro daquele período que é o ano financeiro do governo. O próprio presidente Bolsonaro ele falou numa entrevista essa semana. Ele falou, eu queria liberar tudo já. Evidentemente que não tem dinheiro para isso. À medida que vai tendo dinheiro, ele vai liberando as emendas parlamentares. Ele falou que já estava até atrasado. Agora que conseguiu um recurso suficiente, ele liberou parte das emendas. Mas queira ele ou não, ele vai ter que fazer isso. Porque a lei, ele tem que cumprir o orçamento público. Inclusive, o discurso de que o governo federal acabou liberando emenda para comprar votos de deputados para que votem a favor da Previdência, cai por terra quando você vê quem são os maiores beneficiários das emendas. São exatamente os deputados do PT, né, que é um partido de oposição ao governo e foram, no final das contas, os deputados mais beneficiados com as emendas liberadas, né, na última semana pelo governo federal. Ele não liberou porque ele quis, ele liberou porque a lei obrigava ele a liberar. Então, queira ele ou não, é o que a gente chama de orçamento impositivo. Ele tem que cumprir aquilo e ele tem um prazo limite para fazê-lo. Se ele não cumprir, ele cai no crime de responsabilidade fiscal, que ele não está honrando o orçamento que foi votado e aprovado pelo Congresso. Guardando as devidas proporções, isso vale também em nível estadual, vale em nível municipal. Ou seja, não é a favor nenhum, né? Tá Não é a favor nenhum. Por isso é importante a gente conhecer... A pessoa pega carona nesse tipo de comentário. Não a fundo, mas conhecer o mínimo, né? O basiquinho ali sobre questão de gestão pública, para a gente poder não cair, né, em notícias falsas, distorcidas, nem em fofocas, nem em boatos. Né? Não é aqui para defender ou atacar, mas a gente tem que estar pelo menos embasado, né, nas informações corretas, no que diz a lei, para a gente não ser enganado aí, porque hoje as redes sociais são muito ferrenhas e muito ativas. A notícia vai. Se eu quiser divulgar aqui, Luciano faltou do trabalho e jogar na rede, adeus. Até o Luciano conseguir provar que está aqui, já 100 pessoas já leram, já ouviram o que eu falei. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente recebe, repassa, pelo menos perguntar qual é a fonte, quem falou, baseado em quê, isso está na lei ou não está. É o mínimo que a gente pode se preocupar. Então foi uma coincidência, porque houve esse debate, essa discussão em nível federal, na mesma semana em que nós aqui em Itajubá estamos analisando o orçamento público da nossa cidade na Câmara Municipal de Vereadores. Então, na semana que vem, na segunda ou na terça, segunda-feira reunião ordinária, terça-feira reunião extraordinária, nós já vamos ter aí os projetos de lei entrando em votação, que é o PPA e a lei orçamentária. Tá bom? Então, você ouvinte que for acompanhar, vai entender que as leis que estão entrando em discussão são as leis relacionadas ao orçamento público. Ontem à tarde, nós tivemos a reunião de comissão de obras e serviço público, Luciano, e recebemos lá na Câmara representantes da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, trazendo propostas, sugestões de emenda para o plano diretor. Plano diretor, um assunto que a gente já abordou aqui no programa mais de uma vez, um dos projetos mais importantes, se não o mais importante, que a atual, né, legislatura vai votar, vai debater na Câmara. É o plano diretor, sem sombra de dúvida, de grande relevância. E a gente vem comentando sobre isso já há vários dias, há várias semanas. Foi objeto de audiência pública. Quem não lembra que nós tivemos 4 audiências públicas no início do mês de julho, no início do mês de junho, sobre o plano diretor. Né? A Câmara funcionou a semana inteira, toda noite, com audiências públicas, recebemos pessoas físicas, recebemos entidades.
e foi debatido muita coisa. O plano diretor, gente, que é um projeto de lei bem grande, complexo, o que aconteceu? A prefeitura, né, os representantes da prefeitura, que são os autores do projeto, ouviram as demandas, as sugestões, as ponderações, as considerações feitas durante as audiências públicas. Eles mesmos se propuseram a pegar aquilo ali, filtrar, dar uma avaliada técnica sobre aquelas considerações e apresentar isso como sugestão de alteração. Ou seja, aqui fica, inclusive, ontem eu deixei claro na reunião de comissão que eu presidi, o meu reconhecimento para a prefeitura, é importante a gente reconhecer isso, da sensibilidade que eles tiveram. Ou seja, todo mundo sabe que é um projeto sério, um projeto que exige muito, o plano diretor, que causa um impacto muito grande na vida, na rotina, no dia a dia do cidadão, da cidade, do crescimento da cidade. A prefeitura ela teve a sensibilidade de, ouvindo as colocações feitas pelo cidadão, pela população, durante as audiências públicas, levou aquilo e incluiu aquelas sugestões, aquelas ponderações no projeto, na forma de emendas. Evidentemente, a prefeitura não pode apresentar emenda mais, porque o projeto já está conosco, na Câmara. Mas eles foram ontem até a reunião de comissão, apresentaram de forma bem resumida e já artigo por artigo quais são as sugestões que eles ouviram da população e que eles julgam, portanto, procedentes, e nos entregaram como uma forma de quem diz assim, olha, o projeto fomos nós que fizemos, está com vocês, nós ouvimos a população e nós mesmos reconhecemos, mudem isso que vai melhorar. Ou seja, num gesto aí de abertura, de ouvir, de ser receptivo a opiniões diferentes. Eu acho que isso aí é um grande passo. A maioria da população não tem consciência da importância disso, mas isso aí é um grande passo, um sinal de evolução política na nossa cidade. E eu registro isso de maneira muito clara para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham, porque Itajubá realmente precisa disso, e eu vou já provar com números por que Itajubá precisa disso. Então, na reunião de ontem, a prefeitura apresentou, através dos técnicos da Secretaria de Planejamento, o que eles consideram que é positivo alterar no plano diretor, que ainda está em discussão conosco. Então, o que vai acontecer agora? O próximo passo? A comissão de obras, que é composta de alguns vereadores, no caso eu que presido, nós vamos avaliar aquelas sugestões e vamos entrar como uma proposta de emenda ao plano diretor, assinado pela própria comissão. Isso é bom, porque quando uma emenda que é assinada pela comissão vai para o plenário, ela já vai muito embasada. Ela já vai com a assinatura de 3 vereadores no mínimo, e significa que ela já foi estudada e avaliada juridicamente pela casa. Então ela ganha mais força, ela ganha mais peso e a chance de ser aprovada é maior. Então isso aí realmente tende a nos garantir um plano diretor mais moderno, mais próximo da realidade, que atenda realmente os anseios de uma sociedade de pessoas que querem investir em Itajubá. Por que eu falo com tanta preocupação do plano diretor, Luciano, caro ouvinte, você que nos acompanha? Por que eu tenho essa preocupação, né, de falar tanto do plano diretor? Porque, no meu ponto de vista, o plano diretor é hoje aquilo que trava o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Eu não falo isso somente por achismo, eu não falo isso apenas porque acho que estou sentindo isso, não. Há evidências materiais, há índices, indicadores que realmente nos fazem acreditar que o meu sentimento é correto, que essa impressão ela é correta, baseada em fatos. E eu vou apresentá-los para vocês, conforme eu prometi no programa passado, que o Luciano não estava aqui. Né, Luciano? A gente tem a oportunidade de conversar, eu e o Duarte, aqui, falando mal de você, evidentemente, mas também a gente falou... Porque perdeu a oportunidade, né? Mas também a gente falou muito sobre a questão da geração de emprego, que é um assunto que você, ouvinte, eu tenho certeza que pensa nisso, ouve sobre isso e, às vezes, até está procurando emprego. Você que está nos acompanhando agora, talvez seja uma das pessoas que está procurando emprego e que gostaria, pelo menos, de entender
Por que será que é tão difícil eu encontrar um emprego hoje aqui na cidade onde eu vivo, onde eu moro, a cidade onde eu nasci, onde eu quero viver? Por que está tão difícil eu arrumar emprego? Será que o problema sou eu? Será que o problema é Itajubá? Será que o problema é o prefeito? Será que o problema é o Melo? Onde será que está o problema de Itajubá? E eu queria realmente acompanhar com você, ouvinte, fazer uma análise sem achismos, sem paixão, bem técnica, simples, uma análise simples de fazer, mas baseado em números, em números oficiais, dados oficiais do Ministério da Economia que nós temos. Eu acho que vai poder acompanhar isso conosco e aí dar a sua opinião. Talvez concordar comigo, talvez discordar, talvez apresentar um outro ponto de vista. Eu acho que é saudável esse tipo de diálogo. Só quero fazer uma breve pausa aqui, Luciano, para mandar um abraço para o Giovanni, que está nos acompanhando, para o André também, que está nos acompanhando. O André falou aqui, minha base de informação se chama Jorge Cajuru e Alexandre Frota, né? 2 representantes aí do Congresso Nacional. Ei, André, você está bem? A gente acompanha sempre aí as polêmicas do Cajuru e as falas sempre muito carregadas de confusão do Alexandre Frota. São dois exemplos aí de parlamentares novos, né? Primeiro mandato, e estão lá tentando fazer de acordo com o que eles acham que é certo o seu trabalho. Então, um abraço aí para o André, um abraço para o Giovanni, que mandaram mensagem para nós. Giovanni, eu acabei de encontrar com ele ali na Câmara, e o Giovanni, ele me entregou, ô Luciano, uma cópia do resumo da história de São José Esposo. São José Esposo, nós temos uma igreja de São José Esposo, que inclusive é uma igreja que está ligada à fundação do bairro do Reborjão. E ali tem uma história, um resuminho de como a igreja surgiu aqui, o porquê surgiu. Interessante a gente conhecer, né? Para você, ouvinte, que não sabe, talvez não saiba, mas São José Esposo é exatamente o santo que é homenageado no dia 19 de março. A questão do feriado, né, municipal 19 de março, ele se dava em razão de São José Esposo, porque não é pelo fato de ser aniversário da cidade, é pelo fato do santo do dia. Porque o município ele só pode decretar feriado religioso. Então, São José Esposo, nós temos uma igreja aqui. A maioria das pessoas conhece o São José Operário, que fica aqui na Boa Vista, que é uma paróquia. Mas nós temos, sim, a igreja de São José Esposo, fica lá no bairro do Reborjão, vinculada, inclusive, à fundação do bairro. Essa igreja é a mais antiga de lá. E, não sei se o ouvinte sabe, eu também não sabia, aprendi isso, porque a gente... igual eu falei no começo do programa, a gente ouve os mais velhos, mas a primeira missa celebrada em Itajubá pelo padre Lourenço foi com a imagem de São José Esposo. Como ela foi realizada no dia 19 de março, e era o dia dele, a imagem que estava no altar era a de São José Esposo, não era de Nossa Senhora da Soledade. Inclusive, por quê? Porque a imagem de Nossa Senhora da Soledade, na época, estava em Delfim Moreira. Tem toda a história aí que quem é de Itajubá, ou quem já se deu a curiosidade de pesquisar sobre a história de Itajubá, Padre Lourenço, depois que fundou, que fez tudo, foi lá, voltou para buscar a imagem, aí teve a confusão e tudo, enfim. A história nossa. Porque a Avenida do Encontro, né? A bem conhecida. Pelo nome já encontro, diz tudo. Um encontro nada agradável para ir buscar a imagem. Enfim, então vou mandar um abraço aqui para o Giovanni, ele me fez lembrar que ele acabou de me entregar essa cópia do resumo da história de São José Esposo aqui em Itajubá. Bom, então vamos lá, voltar para o assunto que a gente estava tratando, Luciano. Emprego. Na semana passada, não foi nem nessa semana não, que o assunto já deu uma esfriada, porque ficou todo mundo falando do Paulo Guedes, da Previdência do Paulo Guedes lá. Mas na semana passada, que foi divulgado o último índice do CAGED, CAGED é uma sigla que representa o cadastro de número de empregos gerados e perdidos, né, no país todo. Então, o Ministério da Economia, ele sempre divulga, todo mês, o CAGED do país todo. E você consegue filtrar isso por cidade, inclusive. Aí, se você pegar o CAGED de Itajubá, você consegue ver quantas vagas de emprego foram criadas e quantas vagas de emprego foram perdidas. Em qualquer setor, indústria, agricultura, comércio, serviço, tudo, está tudo filtradinho lá. Então, quem é da área de economia, quem estuda isso, costuma usar esses dados para fazer seus trabalhos, suas análises, enfim. E aí algumas pessoas pegam esses números, costuma sair na EPTV, sempre que divulga o CAGED, o EPTV divulga aí e tal, das cidades do sul de Minas. Então, algumas pessoas pegam e analisam o número e ficam preocupadas. Itajubá está bem, Itajubá está mal. E aí, nesse momento, que algumas
pessoas, né, principalmente políticos, fazem uso disso para se promover. Usam de um problema que o cidadão está passando, talvez você, meu ouvinte, esteja passando por isso nesse momento, está procurando um emprego, talvez sua esposa, talvez o seu filho, que acabou de se formar, esteja procurando um emprego, e você está nessa situação de dificuldade em casa, e aí você ouve ou acompanha pela internet uma postagem, um comentário, falando que Itajubá está em último se comparado às outras cidades polos do sul de Minas na geração de emprego. E pega o dado aí do último mês, que mostra que a gente perdeu 300 vagas de emprego, enquanto Pouso Alegre gerou 100, Varginha gerou 20, enfim. Nós estamos em último. É verdade, gente. É verdade, meus amigos. No último mês, Itajubá ficou em último na geração de emprego. No último ano, também. Aí você pode pensar, nossa, então nós estamos mal? Nós estamos mal, mas isso não faz um ano. Se você pegar os números dos últimos 5 anos, Itajubá está mal. Está em último, se compararmos aí com Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Vou me ater a essas 4 cidades. Itajubá, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Se você pegar os últimos 5 anos, Luciano, e comparar essas 4 cidades, Itajubá é a última do ranking na geração de empregos. Aí você pode concluir, nossa, então a culpa é do prefeito. Que nos últimos 5 anos o prefeito é o mesmo. Calma. Analisa os últimos 10 anos. Itajubá está em último. Analisa os últimos 13 anos, que foi desde quando o CAGED foi criado, no ano de 2007. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 2019. Nós temos aí 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Se você pegar e somar todos os CAGEDs, desde o dia que foi criado, Luciano, até hoje, e comparar Itajubá, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas, Itajubá está em último lugar. Então, meus amigos, caros ouvintes, o problema da geração de emprego em Itajubá é uma realidade, sim, mas não é uma realidade de um ano, não é uma realidade do último mês, não é a realidade dos últimos 5 anos, é uma realidade de pelo menos 13 anos, que é o que eu consigo medir. Porque antes de 2007, não tinha o CAGED para analisar. Então, talvez outros indicadores que a gente tem que buscar. Mas desde que é medido, Itajubá está em 4º lugar na geração de empregos. Desses 13 anos, Luciano, estou com a planilha aqui na minha mão. Se o ouvinte tiver curiosidade, me pede, eu te mando inbox ela por arquivo digital. Nesses 13 anos de análise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7, Itajubá ficou em último lugar. Dos 13 anos, de 2007 até 2019, fechando hoje, dia 12 de julho. Não é hoje porque o CAGED não está atualizado no mês de junho. Tá? Ele atrasa sempre um mês para publicar. Mas nós pegarmos desde 2007 até 2019, desses 13 anos, 7, ou seja, mais da metade, Itajubá ficou em último lugar na geração de empregos, comparando essas 4 cidades polos. Dos outros 3, em 5, Itajubá ficou em penúltimo. Ou seja, olha, acompanha você aí que está me ouvindo. De 13 anos que a gente analisa a geração de empregos, 7, Itajubá ficou em último. Em 5, ficou em penúltimo. Só teve um ano, que foi 2016, que Itajubá ficou em segundo. Das 4 cidades que eu estou comparando, Itajubá ficou em segundo. Depois veio Poços de Caldas e depois veio Pouso Alegre. Em 2016, Pouso Alegre foi o pior município da geração de emprego. Se a gente somar todo o saldo, Itajubá é o 4º. Meus amigos, onde eu quero chegar com isso? Não vamos deixar que esta dificuldade, que esta realidade ruim que nós temos, seja usada como palanque político para ninguém. Não é justo eu pegar o seu problema que está desempregado para me promover politicamente. Assim como a gente vê pessoas usar o seu problema de saúde, o problema de saúde do seu parente, do seu familiar, para se promover politicamente. Isso, além de pecado, é um crime. Então, vamos ser justos na análise. A nossa cidade, que tem 200 anos de existência, nos seus 150 primeiros anos de vida, foi exemplo de desenvolvimento. Enquanto nós tínhamos energia elétrica, 3 fábricas de tecido e quase uma centena de indústrias, Pouso Alegre nem energia elétrica tinha. Essa é a nossa realidade dos nossos 150 primeiros anos de vida e de história de Itajubá.
Em algum momento da nossa história, nós perdemos a mão. Nós saímos do trilho e ficamos para trás, enquanto as nossas vizinhas faziam o dever de casa. Esta é a verdade nua e crua, sem usar meias palavras e sendo o mais transparente e honesto possível com você, ouvinte. Nós precisamos, então, entender onde é que está o erro para corrigir. Tem muita gente, Luciano, que adora ficar falando do problema, mas não quer resolver, porque se resolver, ele perde o poder dele de palavra e a possibilidade dele de aparecer, né? Eu quero dar um exemplo muito claro aqui. Quem não lembra da briga que Itajubá comprou por causa dos 17 vereadores? O quanto a população reclamou dos 17 vereadores? Por 5 anos, meus amigos, por 5 anos, teve vereador, teve político fazendo campanha em cima disso, mas foi incapaz de corrigir. Quem não lembra, é importante a gente puxar pela memória. Eleição de 2016. Quantas pessoas bateram na sua porta pedindo voto? Falando que ia diminuir o número de vereadores, que era um pedido da população, e ficaram 5 anos, desde 2013, quando isso mudou, até 2018, falando e não mudou. Tenente Melo entrou na Câmara em fevereiro de 2018. Em agosto de 2018, nós já tínhamos reduzido para 11 vereadores. Então existe uma diferença muito grande entre ficar falando dos problemas e resolver os problemas. Eu tenho a tranquilidade, eu tenho a segurança de vir aqui no microfone de uma rádio, falar para o ouvinte que está na sua casa, está dentro do seu carro, está no seu comércio me ouvindo, e falar com muita tranquilidade. Eu não tenho medo de resolver problema. Eu não vou ficar fazendo discurso só para agradar, falando o que você quer ouvir e alimentando cada vez mais a sua dificuldade, porque enquanto você estiver mal, eu posso te comover e com isso ganhar seu apoio. Não, eu não sou assim. Se é para resolver o problema, me avisa que eu vou e resolvo. Se não é para resolver, me avisa também que eu nem saio de casa. Então vamos ser justos, vamos ser honestos em nossas análises. Itajubá tem um problema sério de geração de emprego. Tem. Nós estamos em último no ranking, se compararmos com as cidades polos, nossas vizinhas, Pouso Alegre, Varginha e Poços de Caldas. Queremos resolver o problema? Então vamos descobrir onde está o problema. Quando o Brasil estava em crise, está em crise agora, Itajubá está lá perdendo emprego. Quando o Brasil estava de vento em polpa, naquela época lá que o Lula fez todo mundo acreditar que estávamos bem e realmente estávamos gerando emprego, depois veio a conta a pagar, mas enfim, estávamos gerando emprego, Itajubá estava patinando em último lugar também. Enquanto nós geramos 4.000 empregos de 2007 até 2012, preste atenção nesse número, de 2007 até 2012, Luciano, os 6 primeiros anos do CAGED, Itajubá gerou um saldo de 4.000 empregos. Pouso Alegre, no mesmo período, gerou 12.600 empregos. Poços de Caldas gerou 11.400 empregos. Então, mesmo quando estava todo mundo bem, a gente ainda estava lá na lanterna. A gente estava em último. Então tem alguma coisa que está nos prendendo no chão como uma âncora que não nos deixa crescer. Esta coisa se chama plano diretor desatualizado. Um investidor, um empresário que venha de qualquer lugar do Brasil ou do mundo e chegue no sul de Minas com a decisão, o Luciano ganhou na Mega Sena, está com 1 milhão de dinheiro e não sabe onde colocar. Ele fala, vou investir, vou montar uma empresa que eu sempre sonhei em ter no sul de Minas, que é um lugar que eu gosto, é um lugar que fica perto de São Paulo, fica perto do Rio, fica grandes rodovias passam aqui perto, vou instalar minha empresa numa cidade sul de Minas. É assim que pensa qualquer empresário. Vou ao sul de Minas conhecer. Vou até Itajubá. Tem a Unifei, forma grandes engenheiros, uma cidade sem problema de abastecimento de energia e água, tranquilo, próximo da Dutra, próximo da Fernão Dias, não tem um aeroporto, é um problema, mas deixa eu ir lá como é que está. O empresário chega em Itajubá, ele avalia qual é a lei que rege o crescimento e a instalação de empresas na cidade. Plano diretor. Essa é a resposta para qualquer cidade. Então, deixa eu ver o plano diretor de Itajubá. É uma lei de 2003. Uma lei desatualizada, antiga. Desde 2013 deveria ter sido revista e até agora não conseguimos revê-la. Tudo bem.
É uma lei antiga. O que diz essa lei? Essa lei prevê uma série de exigências e cobranças para um investidor que em 2003 fazia sentido, mas que em 2019 já não faz mais. Além disso, Luciano, a nossa lei de 2003, do plano diretor, ela tem algumas falhas que obriga que sejam buscadas leis de 1998 para fazê-la cumprir. Então o empresário chega em Itajubá, quero construir minha empresa aqui. Que lei que eu tenho que obedecer? Uma lei de 2003 que puxa para leis de 1998, mais atrasado ainda. Então, essa lei está muito atrasada, defasada, com exigências que já não fazem mais sentido hoje em dia, e isso não motiva o empresário. O empresário vai para Pouso Alegre. Chega em Pouso Alegre e fala, eu quero ver o seu plano diretor. O que diz o seu plano diretor? O plano diretor de Pouso Alegre é atualizado. Ele prevê, por exemplo, que o empresário que se instale lá possa utilizar o terreno dele mais do que Itajubá. Então já é lucro para ele. Ele vai em Varginha. O plano diretor de Varginha é atualizado. Ele prevê incentivo para o empresário se instalar lá, que a lei de Itajubá não prevê. Ele vai em Poços de Caldas, a lei de Poços de Caldas é atualizada. Ela incentiva e prevê que o empresário que lá se instale possa ter incentivos. Pergunto a você, ouvinte, se você fosse o investidor, se você fosse o tal do Luciano que ganhou na Mega Sena e quer investir, em que cidade você ia investir? Em que cidade você ia construir a sua empresa para gerar lucro para você? Porque você vive de lucro, você é empresário. Você vai para aquela cidade que te dá mais opção de vantagem de crescer, de gerar lucro e de gerar renda para sua empresa. É assim que funciona no mundo real. É assim que funciona na vida dos adultos. Então a gente tem que ser prático, tem que ser real. Não adianta usar de romantismo nessa hora. Nós temos que ser 2 pés no chão. Queremos crescer? Então vamos atrair empresários que geram emprego. Não é prefeitura que gera emprego. Não é vereador que gera emprego. É empresário. É empresa. Empresa gera emprego. Se a empresa tiver lucro na sua cidade, ela vai para lá. Cresce, amplia, se instala e gera emprego. Contratando você, contratando seu filho, contratando sua esposa e fazendo o município crescer. Esta é a nossa realidade. Não adianta eu usar de má fé e pegar um número pontual e chegar na internet, no Facebook, no WhatsApp e jogar lá. Itajubá está perdendo emprego. Tá. E o que você está fazendo para mudar isso? Porque o mesmo vereador, o mesmo político que vai lá na internet reclamar, pode olhar. O mesmo político, o mesmo vereador, a maioria é vereador, mas tem outros que nem vereador são, mas estão lá na internet, pousando de justiceiro. O mesmo que vai lá reclamar é o mesmo que ficou 1, 2, 3, 4, 5 anos na Câmara e não conseguiu diminuir o número de vereadores. Ficou falando que era contra os 17, mas não conseguiu reduzir. Ah, mas eu votei contra. Votou contra, mas não adiantou. Ninguém vive de discurso, a gente vive de resultado. O mesmo político que fala que Itajubá não gera empregos, como se isso fosse uma novidade, e não é, desde 2007 nós somos o último da fila, é o vereador que vota contra a instalação de uma nova empresa em Itajubá, que tentou proibir a doação de um terreno de 10 mil metros quadrados para a Advantec, que é uma multinacional que porque quer construir a sua sede aqui, a sua nova fábrica aqui. O diretor é um ex-aluno da Unifei, hoje aluga um galpão lá no Morro Chique, precisa crescer, precisa ampliar, e ainda teve vereador que ficou dificultando a doação da área para a Advantec. Mas vai lá no Facebook dizer, Itajubá não gera emprego para você, ouvinte. Mas no fundo, quando ele fecha a porta do gabinete dele, ele fala, eu tenho que deixar assim. Porque enquanto aquele seu João, a dona Maria estiver sem emprego, ela vai estar sofrendo, eu posso ir lá e motivá-la e tentar fazer ela acreditar em mim. Na hora que ela estiver bem, eu não tenho mais poder sobre ela. Isso não é política, gente. Isso não é política, isso é pecado fazer isso. O mesmo vereador que reclama que Itajubá não tem emprego é o que vai lá e vota contra a instalação do cinema. Como se o cinema fosse um problema para a cidade. O cinema é uma empresa. O dono da empresa Cine A lá, eu nem sei de onde ele veio para Itajubá e falou, quero me instalar aqui. Preciso de um terreno para construir o meu cinema. Gerou emprego? Pouco, mas gerou. Quem está lá empregado, a família agradece. Além de emprego, ele gera renda, porque cinema é serviço. O imposto que ele arrecada é o ISS, é o imposto municipal. A gente não divide com ninguém.
Não precisa mandar para o Zema ficar com a parte. Toda vez que você paga o ingresso lá do cinema, você está arrecadando imposto para a sua cidade. Isso é bom, isso é positivo. Toda cidade quer ter mais ISS. O cinema é uma empresa que, além dos empregos que gerou, do imposto que gera para a cidade, da renda que gera para a cidade, ela permitiu que os nossos jovens e nossas crianças possam assistir o filme do Vingadores, do Rei Leão, sem ter que pegar 60 quilômetros de estrada, que era a nossa realidade até o ano passado. O mesmo vereador que não tem essa sensibilidade é o que vai lá para o Facebook reclamar que não tem emprego em Itajubá. Então, toda vez que a gente ouvir essa afirmação que é verdadeira, Itajubá é o último da fila na geração de empregos, vamos perguntar, o que você está fazendo então para mudar? Qual é o motivo então que nos faz ser o último e o que está sendo feito para mudar essa realidade? Se formos querer resolver o problema, essa é a abordagem que a gente tem que ter. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Não adianta eu ficar fazendo textão no Facebook. Eu nunca vi textão de Facebook resolver problema. Eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, me avisa. Então, tenhamos esse senso crítico. Os números do CAGED que eu aqui citei, meus amigos, é um dado público. Se você for no Ministério da Economia, você consegue acessar. Mas eu vou divulgar isso nas minhas redes sociais para que todo mundo entenda e conheça a realidade da nossa cidade, que não é boa, não é nada positiva, mas isso vem desde 2007, pelo menos por 13 anos. Aí, se isso aqui fosse uma Copa do Mundo, Luciano, a gente teria aqui 7 títulos, seríamos heptacampeões, porque somos aí o lanterna de todos os anos, né, de 13 anos, em 7 nós ficamos em último lugar. Então é um resultado muito ruim para nós, para nossa cidade, e a gente tem que, se quer resolver o problema, a gente tem que se perguntar primeiro, por que somos os últimos? Por que estamos em último há tanto tempo? Está provado aqui, a culpa não é prefeito, que aqui passaram 4 ou 5 prefeitos, né? 4 prefeitos nesse período. A culpa não é da crise do país, que o país, bom ou ruim, nós estamos em último. Então o problema aqui não é o país, o problema não é prefeito, tem alguma coisa que é responsabilidade nossa, do município. E eu lhe digo, posso estar errado. Você que está me ouvindo pode até discordar de mim. Se discorda, manda sua opinião para mim. Eu acho que o nosso problema é a nossa lei, aquela que rege o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que se chama plano diretor. Nossa, falei demais hoje. 12:10 já. Faltou um assunto só. Eu vou ficar devendo, então, vou deixar para o próximo. Que eu tinha prometido no início do programa, falar da renovação do contrato da Valônia, né, junto com a prefeitura aí. Vou fazer uma surpresa para sexta que vem. O contrato ele foi renovado, né, todo mundo já sabe, não é mais surpresa, mas tem aí uma série de exigências que a prefeitura colocou e a Valônia acatou para a renovação do contrato. Cabe agora fazer o quê? Fiscalizar. E aí que entra a gente, entram os vereadores, além da prefeitura, evidentemente, que vai ter que ter um órgão para fiscalizar a prestação desse serviço, de forma a garantir que a qualidade seja melhorada na prestação de serviço de transporte público coletivo, transporte coletivo em nossa cidade. Beleza? Beleza. É isso, Luciano? Alguma pergunta, Luciano? Não. O Luciano estava atento aqui, olhando para mim, falando os números do CAGED. É isso mesmo? Certo. Essa análise, Luciano, ontem eu comentando com o pessoal do Portal Itajubá, eles falaram, nossa, eu nunca vi alguém fazer essa análise. Eu nunca vi alguém fazer. Eu faço, gente, porque eu tive, né, eu passei pela experiência de ser secretário de Indústria e Comércio. Então eu tinha que ter essas informações em mãos para poder trabalhar. Eu fui secretário de Indústria e Comércio do governo Rodrigo Christian na época mais difícil, que o país estava aí, todo mundo fechando as portas. E foi 2015, né? Isso. Final de 2014, início de 2015. E aí eu assumi a Secretaria de Indústria e Comércio, foi um baita desafio. E eu tinha que ter todas as informações em mãos para poder saber o que fazer, onde trabalhar, onde atuar. E realmente Itajubá ele passa por esse cenário de dificuldade há muitos anos. Há muitos anos. E tem alguma coisa travando nós aqui que nos impede de crescer como deveríamos, como merecemos e como já fizemos num passado não muito distante. Já descobrimos, né? A gente já sabe como fazer. A nossa história mostra isso. Fazer. É só voltar a fazer. Bom, vamos ficar por aqui. São 12:10 já. Quero agradecer a audiência de todos. Estou vendo aqui que tem bastante gente acompanhando.
Fico feliz por isso. Vamos ver se eu vou ser abordado de novo no supermercado. Eu estava comentando aqui, Luciano. Na semana isso também? Eu fui abordado no supermercado pelos taxistas, porque na semana passada que a gente comentou aqui sobre um projeto de lei que fala da regulamentação do Uber, né, dos aplicativos de transporte. Os taxistas estavam ouvindo, estavam acompanhando, porque isso afeta diretamente a eles. Então houve toda uma movimentação ao longo da semana. Mandaram mensagem, foram no supermercado, me pegaram no supermercado para falar comigo, dizer, ouvindo o programa que você estava falando sobre isso, a gente está feliz de saber que vão regulamentar, porque está uma terra sem lei, essa questão aí de motoristas clandestinos da cidade, enfim. A gente fica muito feliz com isso. Mais mensagem aqui, só para se despedir. Carlos Alberto, um político que me surpreendeu positivamente, parabéns. Obrigado, Carlos, pela mensagem. Ficamos felizes por estar nos acompanhando. E vamos lá, que o final de semana tá aí, o frio também. Também, vem junto, né? Tá prometendo aí para permanecer com a gente mais uns dias. Então, para você, ouvinte, o nosso abraço, um bom final de semana para todos. A gente retorna aqui na semana que vem, se Deus quiser. É a última semana de trabalho da Câmara, depois a gente entra de recesso por 2 semanas. A Câmara para, nós não. Eu continuo aí na luta, a gente tem muita coisa para fazer. Mas um grande abraço a todos. Luciano, obrigado. Obrigado você, Melo. Duarte, obrigado. A todos da Rádio Futura. Estamos sempre aqui. Deus abençoe o final de semana de todos nós e até a próxima semana, se Deus quiser. Futuro meio de 12 agora. Boa tarde. Futura FM.